estou dando um mega salto aqui, porque terminado o Pentateuco com o livro de Deuteronômio, que é um resumão de tudo, Deuteronômio, de Josué até Malaquias, é Deus lidando com esse povo que era uma família, que ele tem agora como povo escolhido, povo santo, e fazendo com que esse povo seja luz para as nações. Chegamos agora no Novo Testamento. E no Novo Testamento, nós encontramos Jesus se apresentando como Cordeiro, como Salvador. Agora, a doutrina da salvação no Novo Testamento. Veja que coisa interessante. O primeiro destaque que eu quero dar é que, à luz do Novo Testamento, nós somos nascidos escravos. Nascidos escravos. Lutero, o teólogo reformador, usava essa expressão. E por que nascido escravo? Porque nós descobrimos, à luz das Escrituras, e eu peço a Stephanie para colocar o slide, acho que são 2 à frente, Stephanie, a necessidade de um Salvador. Pode saltar mais um. Isso. Então, à luz das Escrituras, o ser humano ele tem a inclinação para o mal. Certa vez, eu estava participando de uma aula e éramos 12 ou 11 pessoas. A professora perguntou: o ser humano é fruto do meio ou já nasce mal? Eu era a última pessoa a responder, todos disseram que era fruto do meio. Na minha vez, eu disse: o ser humano ele é mau, ele nasce mal. E ao meu lado, uma mulher jovem olhou para mim com cara de espanto e reprovação, e ela pediu então a palavra. E ela disse assim: olha, eu discordo plenamente. O ser humano não é mau. Eu, por exemplo, tenho uma filha, e essa mulher falava em inglês e ela disse assim: minha filha é very nice. Very, very nice. Very nice é doce, é boa, né? E quando ela terminou de falar, a professora, então, pediu para que eu, se quisesse, falasse em cima da fala anterior. E eu disse: realmente, as crianças são very nice. Você coloca 10, 12 crianças dentro de uma sala fechada e coloque um brinquedo só ali, que nós vamos ver como elas são very nice. E aí eu costumo brincar. Very nice, logo nice. Um soco nasce, um chute, e nasce uma frase, um grito de é meu. Ninguém ensina aquilo. Está na natureza. O livro de Gênesis diz: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua meninice. Desde pequeno, nós nascemos escravos. Efésios 2:1 diz: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, a realidade do ser humano é a incapacidade de salvar-se. Essa é a realidade. Quando o ser humano pensa em salvação e exclui Deus da sua salvação, eu imagino o seguinte: o sujeito está afundando numa areia movediça, então ele diz: ninguém precisa me salvar porque eu, com a educação, com a formação que eu recebi, ou com os recursos financeiros que tenho, ou com a família que tenho, ou por conta da pátria onde fui criado, ou por conta dos seguidores que eu tenho no Instagram, ou por conta da minha fama, ou por conta dos concursos que eu passei, ou por conta dos meus títulos. Podem ficar tranquilos, porque eu me salvarei, não preciso de um salvador. Então, ele se afundando na areia movediça, ele agarra as próprias orelhas e impulsiona para o alto, tentando sair. Nós precisamos de um Salvador porque somos incapazes de resolvermos os nossos problemas mais profundos. E aqui eu estou com medo de passar muito do tempo, mas queria fazer aqui um parênteses. Só Deus resolve o nosso passado, mais ninguém.
Salvação é passado, presente e futuro. Se pensarmos no que se refere ao passado, só Deus o resolve, mais ninguém. Imagine, os irmãos já presenciaram isso inúmeras vezes. O sujeito tira a vida de alguém, comete um assassinato. Ele pode ser punido e deve ser punido. Sentido pedagógico da punição, o castigo, ensino para a sociedade, muito bem. No final da pena, ele é solto. E alguém vai dizer, agora ele está quite, ele pagou pelo seu erro. Pagou e não pagou, né, gente? Pagou e não pagou. Pagou porque precisava ficar preso mesmo, precisava da punição, precisava da sanção do Estado, precisava do exemplo para a sociedade, uma sociedade que não dá exemplo, é uma sociedade que vai sendo desintegrada, porém, trazer a vida de volta ele não traz. Ele pode pegar a prisão perpétua. Não é apenas assim no que se refere a um crime mais grave, que é o de assassinato. Mas também com relação a uma palavra que nós damos que ofende alguém, ou a falta de ação, porque nós pecamos também por aquilo que deixamos de fazer, as consequências dos nossos atos, nós não temos como voltar atrás e refazer. Às vezes eu estou conversando com alguém e a pessoa diz, eu quero recuperar o tempo perdido. Não, não é possível. Não é possível. No que se refere ao nosso passado e também ao presente e ao futuro, mas eu uso aqui o passado como ilustração. Só Deus o resolve. E Deus o resolve na cruz. Ele rasga o escrito de dívida e diz, está perdoado, está resolvido. E só Deus pode fazer isso, porque todo pecado é contra Deus em primeiro lugar. Por isso que o salmista diz, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos homens. Agora, quando o filho pródigo tem aquele lampejo de sobriedade, ele diz, pequei contra o céu e diante de ti. Então, todo pecado é, em primeiro lugar, contra Deus. Nós precisamos de um Salvador. A necessidade do Salvador. Pode passar o próximo slide, por favor? Nós temos o Salvador. E o que é a salvação? A salvação, ela passa por um novo nascimento. A salvação é uma experiência tão profunda que a pessoa se torna uma nova criatura. Nós temos aí o texto do diálogo de Jesus com Nicodemos, que diz, necessário vos é nascer de novo, e também, segundo aos Coríntios 5,15, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é uma maravilha do Evangelho. Porque alguém pode dizer assim, mas eu nasci assim. Eu nasci com essa tendência. Eu nasci, para a luz do Evangelho não é novidade alguma. Uma pessoa pode dizer que nasceu com a tendência, por exemplo, de querer esganar os outros. O outro diz, eu nasci com a tendência para pedofilia. Eu nasci com a tendência Y ou X. À luz da Bíblia, todos nós nascemos com defeito de fabricação mesmo. Depois que o pecado veio, uns estão com tendência à pedofilia, outros à infidelidade, outros a pegar o que é do outro, outros muito nervosos, outros numa apatia que é até pecado, de tão moles que são, de tão sem iniciativa. Então, a realidade do pecado é tão forte que Deus nos dá a oportunidade de nascermos de novo, mas agora do Espírito. Então, a nossa vida cristã é novidade de vida. O próximo slide, por favor. A Bíblia ensina ainda a respeito da doutrina da salvação, que ao Senhor pertence a salvação. É Deus quem salva. O livro de Salmos, no capítulo 3, o verso 8, diz, ao Senhor pertence a salvação.
Por isso, esse texto de Romanos 8, 28, e Romanos 8, irmãos, é assim uma catedral teológica. O livro de Romanos é um livro monumental, e encontra no capítulo 8, em termos de teologia, é algo de uma grandeza maravilhosa. Há quem diga, entre os teólogos, que Romanos é o maior livro já escrito. Eu, se tivesse de escolher um, diria que João, o Evangelho, é o maior de todos. Então, aqui no capítulo 8, nós encontramos conceitos muito importantes. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que são todas as coisas? Todas as coisas. Todos os atos de Deus em busca da salvação humana. Porque Deus sempre age em todas as coisas, até nas tragédias, com um objetivo salvífico. Então, Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Predestinação aqui é o primeiro ato de Deus. Olha, predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, aí predestinação, chamou, aos que chamou, justificou, está fora do nosso slide aí por algum erro meu de digitação, e aos que justificou, glorificou. Então, aqui, primeiro lugar, predestinação, chamado, justificado e glorificado. Pode passar o próximo slide, por favor? Nós não vamos entrar aqui na polêmica de interpretações acerca de predestinação, porque senão nós vamos nos alongar muito. Mas vamos aqui nos fixar nesses três pontos aqui. Deus chama, era para ter chamado em cima de justificação ali. Salvação é isso. Justificado, o homem é declarado justo. Sem ser. Ele é declarado justo sem ser. Ele não é justo, se torna justo, porque Cristo os justifica. Ele pega, conforme Colossenses, o escrito de dívida e rasga o escrito de dívida. E aquele escrito de dívida era o SPC da época, onde havia um portão de uma madeira, onde pregavam a dívida e deixavam a dívida pública. O dono da dívida foi lá e rasgou na cruz o escrito de dívida. Então, nós somos justificados, somos justos. Santificados é a fase que nós estamos agora. Por isso que a nossa vida, a melhor coisa para uma pessoa é se converter e depois começar a ter a vida de santificação. É a nossa fase. Por quê? Porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. O seremos para o futuro é a glorificação, onde não haverá mais o nosso corpo será glorificado e seremos semelhantes a Jesus. Pode passar para o próximo slide, por favor? Irmãos, agora onde entramos nós? Eu, como um missionário pastor, você, como um missionário magistrado, como um missionário defensor, como um missionário, os irmãos missionários como promotores públicos, outros missionários como delegados. Nossa, tem horas que o missionário está disfarçado de cada coisa, né? Uma hora ele está disfarçado de pastor, outra hora ele está disfarçado de taxista, mas somos todos missionários. Outra hora, disfarçados de empregadas domésticas, empregados domésticos, magistrados, ministros, desembargadores, juízes, servidores, mas todos nós missionários. Aí é que está essa metanarrativa
essa história da salvação, essa realidade do pecado humano, ela é vista pelo mundo como aquilo que a própria Bíblia chama de loucura da pregação. Por que loucura? O apóstolo Paulo disse: os gregos pedem sabedoria, buscam sabedoria. Os judeus pedem sinal. Para o judeu, sinal. Lembre quando Moisés saiu em nome de Deus para poder falar com o povo, falar com o faraó, tinha que ter sinal. Qual sinal? Então, para o judeu tem que ter sinal. Para o grego, sabedoria por conta da cultura greco-romana, que dominava aquele tempo do Novo Testamento. Então, para o grego e para o judeu, Cristo crucificado era loucura. Não havia sentido nem para o judeu nem para o grego. Para o grego, como é sabedoria se ele termina morto? Para o judeu, como ele é sinal se ele termina crucificado? Mas aí Paulo diz: mas para nós que estamos sendo salvos, Cristo é sinal e sabedoria. Nós pregamos uma mensagem, humanamente falando, impossível de ser crida. Passo o slide seguinte e eu já tranquilizo os irmãos que estou indo para o final, tá bom? Quero aqui dar uma palavra de incentivo a mim mesmo e aos irmãos sobre essa loucura da pregação. Em primeiro lugar, pregue a palavra de Deus como estilo de vida. Vive e testemunhe. João 4,39 nos narra a história daquela mulher que era mulher samaritana, encontrou Jesus, Jesus a surpreendeu, ela volta e dá testemunho. Os outros creram pelo testemunho. Talvez você tenha muita facilidade, o dom da palavra, os magistrados que estão aqui sabem escrever bem, e porque leem muito, escrevem muito. Mas a verdade, irmãos, é que no que se refere a convencer uma pessoa a Cristo, só o Espírito Santo. Nenhum de nós tem capacidade. E até uma coisa importante para nós aqui: nenhum de nós vai ganhar alguém para Cristo com base em debates. No judiciário, os irmãos estão acostumados com debates. Não são debates que convencem uma pessoa, mas é o testemunho e a obra do Evangelho. Então, irmãos, vamos testemunhar do Evangelho. Pregar como estilo de vida. Eu acredito muito numa coisa: quando você oferece ou diz a alguém que está orando por essa pessoa, isso tem uma força maior do que nós imaginamos. Boa parte das pessoas não oram, mas aceitam alguém orar por elas. Então, pregue a palavra como um estilo de vida. Creia no poder e na obra do Espírito. O Espírito Santo está agindo. Creia no poder do Evangelho. O Evangelho, porque nós vivemos num mundo pós-moderno, e o pós-moderno ele não aceita a verdade absoluta, ele é todo relativista, ele é individualista, e nós pregamos verdade, pregamos a necessidade do coletivo, etc. Então, o mundo ele é todo anti-evangélico. Mas quando a pessoa insegura encontra o porto seguro, ela o identifica. Então, apresente o Evangelho e creia no poder do Evangelho. E viva uma vida de salvo em Cristo. Uma vida de salvo em Cristo. Enfrente seus problemas, seu dia a dia, olhe para os seus dramas, os seus problemas familiares e pessoais, à luz da realidade de que você é um salvo em Cristo. E a luz do Senhor vai brilhar através da sua vida. Não tenha vergonha de testemunhar do Evangelho,
de falar do Evangelho. Nós não estamos numa disputa intelectual, nós estamos numa guerra espiritual.